o tema da palavra, viu, Sandra? Josué envia 2 espias. Amém? Aí agora a gente vai ler o versículo 1, o capítulo 1, né? E Josué, filho de Nun, enviou-se certamente de Setim 2 homens a espiar, dizendo: ide reconhecer a terra, a Jericó. Foram, pois, e entraram à casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. 2. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso mandou o rei de Jericó dizer a Raabe: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém aquela mulher tomou os 2 homens e o escondeu. E disse: é verdade que vieram os homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta cedo, já escuro, aqueles homens saíram, não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após ele depressa, porque os alcançarei. Porém ela os tinha feito subir ao telhado e os tinha escondido entre as canas do linho que puseram em ordem sobre o telhado. E foram-se aqueles homens após espiar pelo caminho do Jordão até os val. E havendo ele saído, fechou-se a porta. E antes que ele dormisse, ela subiu e eles sobre o telhado, e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e o que fizeste aos dos reis e dos amorreus, a Seom e a Og, que os estava além do Jordão, os qual destruísse. Aleluia. E o que ouvindo desfaleceu o nosso coração, e ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é o Deus em cima do céu e em cima da terra. Amém? Glória! Glória a Deus, que palavra forte, né? Aleluia! Eu falei em casa, Ju, essa história. Glória a Deus. Tu leu ainda? É muito forte a história de Raabe. Aleluia! Né? Raabe, ela quis, irmão, ela abriu o coração para Deus. Raabe, como eu sempre digo, era uma prostituta da cidade de Jericó. Uma mulher que ninguém dava nada por ela. Aleluia! Né? Mas ela ouviu falar de Jesus de Israel. Ela ouviu falar de Deus de Israel. De um Deus que abriu o mar vermelho para o seu povo passar. Ela ouviu, aleluia, ela ouviu alguém falar de Deus, que Deus ele fez prodígios e maravilhas. Então aquilo ali foi chamando a atenção de Raabe. Ela disse: apenas o que é que eu faço para falar com este Deus? E o passar do tempo, ela, quanto mais falava de Deus para ela, mais ela ficava com aquela esperança de haver uma mudança na vida dela. E nessa noite não é diferente. É Deus que vai mudar a tua vida, Juliana, Sandra, Luciano. Amém? É Deus que vai mudar a tua vida, a tua história. Assim como Deus mudou a minha história, Ele está aqui para mudar a história de cada um. Mas só que nós precisamos é dar lugar ao Espírito Santo. Não tem outro segredo não, igreja. O segredo é só você, aleluia, dar lugar ao Espírito Santo, né? Como Raabe ela fez, uma mulher sábia,
uma mulher inteligente, Glória. uma mulher de atitude. É isso que Deus viu em Raabe, uma mulher de atitude. Muitas vezes nós precisamos ter uma atitude, Glória. uma atitude de mulher de Deus. Porque muitas das vezes, aleluia, glória a Jesus, nós diz que serve a Deus de boca. Mas cadê Glória. as atitudes? Cadê as atitudes? Aleluia. Não tem. Quer se comportar como uma pessoa lá do mundo. Glória a Deus. E Raabe não. Raabe, quando ela teve um encontro com Deus, ela ficou uma mulher totalmente dedicada a este Deus. de Glória. Israel. Glória a Deus. Ela mudou por total, porque quando eu e você dá lugar ao Espírito Glória. Santo de Deus, há mudança. É. Há mudança na tua vida, há mudança na tua história. E Josué mandou ali aqueles homens espiar a Glória a terra. Deus. E quando chegaram ao ouvido do rei, né? O rei soube que tinha 2 homens de Glória! Israel ali arrudinha daquela terra. Aleluia! E ali ficaram todo mundo assustado, Aleluia. porque eles sabiam que o Deus de Israel era um Deus que faz o milagre acontecer. Oh, glória! Então, quando ele soube que daqueles 2 espias ali, pega esse homem, vamos pegar eles agora para matar, Glória a fazer Deus. e acontecer. Aleluia. Mas quando Deus está no negócio, Deus ele se responsabiliza. Glória. Então aqueles 2 homens estavam ali a mandado de quem, igreja? Deus. Hã? Deus. Os 2 espias. Quem foi que mandou os 2 espias ir para aquela cidade? Agora, não olhe não, viu? Olhe não. Olhe não. Não olha não. Ou alguém, né? Alguém mandou aqueles 2 espias para a cidade de Jericó. Quem foi esse Quem dá ordem? homem? Quem dá Quem foi ordem? esse homem? Quem foi a liderança desses 2 espias? Josué. Josué, servo de Lembre-se Deus. disso. Josué mandou os 2 espias ir para a cidade de Jericó. Amém, igreja? Jericó, Glória a Deus. uma cidade pagã, uma cidade que ninguém acreditava em Deus. Os deuses dele Aleluia. eram um Deus pagão. Então ali não existia Deus. Era um povo amaldiçoado. Era Glória a uma Deus. cidade, posso dizer, uma cidade como um pedaço do Glória a inferno, Deus. né? Mas Josué mandou aqueles 2 espias. Glória a Deus. E quando o povo reconheceu aqueles 2 espias, foi correndo contar para o rei. Aleluia. Olha, aqui tem 2 2 forasteiros. homens, 2 forasteiros que veio de Israel para cá. Aleluia. Olha, vamos caçar ele agora. O rei fez questão de sair, mandar o exército, todo mundo correr atrás. Aleluia. Só que Raabe, ela sabia da história do Deus de Israel. Glória. Raabe, aleluia, aqueles 2 homens bateram na porta daquela mulher. Glória a Deus. Aleluia, Glória porque a Deus, Deus fez ele bater na porta certa, porque Deus sabia que aquela mulher não iria negar ajuda para aqueles 2 homens. Glória. E aqueles 2 homens, aleluia, Raabe guardou Glória a aqueles Deus, 2 homens, aleluia. aleluia, não sabendo ela que um daqueles seria o marido dela. Glória. Olha como as coisas acontecem, É. Juliana. 2 espias batem na porta e um deles era o marido dela. Glória a Deus. Olha como as coisas acontecem, sobrenatural acontece na tua Oh, vida. glória. O sobrenatural não precisa você correr atrás de marido. Não, Deus manda. Aleluia. Pastor Ricardo, quando entrou por aqui, eu estava o quê? Fazendo a obra. Foi convidado por alguém para trazer a mensagem de Deus. Glória. E quando ele bateu na porta, ele entrou com outro, foi que nem 2 espias. Ele veio trazer a mensagem de Deus. E quando ele entrou, mais outro, aí ele entrou pelaquela porta. Oh, Porque essas glória. portas Glória a Deus. era fechada. Eu fazia um culto aqui com as portas fechadas. Tá entendendo? E era cheio. Uma quentura terrível, imagine. Você vê que essas portas Era eram mais de abertas. 4 ventiladores. Mas era tudo tranquilo. O povo que passava aí na rua, se quisesse entrar, tinha que chamar. Só ficava aquela ali. E ali, até o bispo só entrava por ali. Eu ria que só quando entrava por aqui, é pequenininha. Né? Então o que é que acontece? Ele entrou pelas portas, eu olhei assim para ele, eu admirei um jovem Glória a Deus. ali Glória a todo, Deus. né? Arrumado para trazer a mensagem de Deus. Mas algo, quando eu olhei para ele, eu vi algo diferente. Eu disse, oxe, está repreendido, queimado, destruído. Não,
Eu acho que estou vendo coisas. Um rapazinho novo desse não entra nem na minha natureza. Foi. Aí ele entrou. Daqui a pouco, o pastor Ricardo gostou do lugar. Vai ter culto quando? Já veio de novo. E o próximo culto, eu digo, quais são os dias? Não perdi um culto. Entrou ano, saiu ano. E ele aqui congregando comigo. Glória a Deus. Né? E ali, ele sempre acompanhando o meu espaço. Para onde eu ia, ele ia também. Ele e as outras iam comigo. Aleluia. Né? Ele chegou a viajar até em cima das minhas pernas. Porque o carro do bispo não dava. E eu sempre foi assim mesmo, desse jeito. Tá entendendo? Sempre cheio de jeito. Mas ele sempre fazendo a obra de Deus comigo. Aleluia. E ali ele sempre veio na pastora Joelma, fazendo a obra do Senhor. Mas ele nunca viu a pastora Joelma, né, fazendo nada de errado. Glória a Deus. Sempre pastora Joelma, quando chegava da obra de Deus, Pai Senhor, todo mundo para suas casas e eu ficava aqui só. Era sempre assim. Aleluia. Chorando, ele sempre se via. Eu com o meu choro, com as minhas tristezas, né, enfrentando as lutas, as tempestades. E ele olhava para mim, e foi que eu segurava lágrimas, nada não, os problemas da vida. Aleluia. Mas nunca chegou aqui para me ver, pastora Joelma, saindo com um, saindo com o outro. Não. Ele sempre viu uma mulher de Deus. E eu ali sempre tentei ajudar ele da melhor forma. E aí chega um determinado tempo que Deus faz aliança. E foi assim que Deus fez na vida de Raabe. Aleluia. Deus fez uma aliança Glória a com o Deus. espia e ela. Não é isso? Fez aliança. Né? E aquele interessante que um daqueles espias já estava para casar. Glória a Deus. Já estava para casar. Né? E ali, aquele homem Glória a se Deus. encantou com a Raabe, com a Glória a coragem, com as atitudes dela. Aleluia. Né? Porque é isso que Deus requer de você e de mim. É. Atitude. Glória a Deus. Eu e você temos que ter atitude, igreja. Eu e você temos que mostrar que nós somos diferentes na Glória. presença de Deus. Não adianta eu dizer você que serve a Deus e continuar com as coisas do mundo. Aleluia. Continuar, Glória a aleluia, Deus. se comportando igual uma pessoa que não serve a Deus. Aí as Aleluia. pensa, como é que Deus vai olhar para você? Vai dizer, não, essa daí ainda está no Egito. Não é assim? Essa daí ainda precisa se converter. Está indo para minha casa, mas precisa se converter. Né, Lu? E é desse jeito. Brincadeira não. E não. E aí? Você riu. Então, igreja, vamos procurar a história de Raabe, Glória meditar. a Deus. Quem foi que mandou aqueles dois espias lá, igreja? Não é possível. Jesus. Olha, porque ela falou. Eu ia falar. Já ia. Eu ia Tá estar vendo? pensando. É, mas vamos ficar sempre tocando esse assunto e relembrando. Josué, ele era o quê? Liderança dos dois espias. Né? Israel. Como fosse um pastor. Então ele mandou. Qual foi a cidade? Isso. Eu ia falar, mas Mas ela deixa falou ele, primeiro. deixa ele falar primeiro, Ju, que tu é mais esperta. Cidade de Jericó. A cidade de Jericó era o quê? Era o quê? Era benção? Era. Era o quê? Igreja. Olha, tá dizendo, pedaço de inferno. Era uma cidade pagã. Não diga assim, não, senão Adorava eu vou outros sujar. deuses. Que aqui não está na Bíblia, não. Era uma cidade pagã. A pagã Adorava não tá outras na Bíblia. imagens. Uma cidade, porque eles adoravam os deuses Deus de de Baal. ouro, de prata, de Tá entendendo? velho. Deus de ouro, Deus de prata, Bronze. tá entendendo? De bronze, essas coisas. Tá entendendo? Então, tudo deles era assim. Por isso que é chamada cidade pagã. Pessoas que não conheciam a Deus. Pessoas, como está aí, muita gente aí que está aqui no nosso meio, mas que não serve ao Senhor, né? Glória a Deus. Então, Deus mudou a história de Raabe, igreja. Uma mulher que não tinha valor de nada. Aleluia. Aquele povo, todo mundo olhar para aquela mulher, era perante a sociedade, era criticada. Mas Jesus mudou o quadro dela, porque ela ouviu a palavra de Deus Glória. através de Glória a alguém. Deus. Ela ouviu, a Bíblia não relata de quem ela ouviu, né? Sei que a Bíblia relata que alguém falou de Deus para ela. E ela guardou na tábua do seu coração. Glória. Olha o segredo, igreja, de você guardar a palavra na tábua do seu coração. Glória a Deus.
Olha o segredo, nós temos que guardar, irmão, a Aleluia. palavra. Glória a Deus. Porque a palavra de Deus diz que é melhor que não conhecesse do que conhecer a palavra e não praticar. Glória. E nós temos que viver uma vida praticando a palavra Glória, do Senhor. Amém? aleluia. Pedindo a Deus estratégia e sabedoria. E Aleluia. Deus guardou aquela mulher. Né? Como foi que aqueles 2